Ontem era o aniversário da Maya Angelou, não sei exatamente como ela pronuncia. Já tinha compartilhado esse livro aqui, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é um livro muito lindo dela, muito marcante, que até eu tinha compartilhado mais por causa da capa, porque eu acho a edição, essa aqui, muito bonita. Só que daí fiquei pensando, né, se não valia fazer um vídeo, falar um pouquinho sobre esse livro, porque ele realmente é um livro bem especial. A Maya Angelou, enfim, eu acho que ela é super conhecida, super famosa, mas de qualquer forma, só para dar um pouquinho de contexto, ela é uma poeta americana, super famosa, super aclamada, um ícone literário americano contemporâneo. Para mim, sempre me marcou bastante na poesia dela, assim, a forma como ela consegue, de um lugar de vulnerabilidade, fazer com que tu se sinta mais forte depois de ler ela. Não sei se mais pessoas se sentem assim. Só que outra coisa que é interessante sobre ela é que, além de poesia, ela também escreveu alguns livros autobiográficos, que pra mim é onde ela brilha, assim. Por mais que a poesia dela seja tocante e bem única, as autobiografias dela são muito especiais, assim. Ela tem um poder narrativo muito incrível e que brilha muito, assim, quando ela conta a história dela, que é uma história muito fascinante também. E esse livro aqui, né, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, é a primeira parte desses livros autobiográficos. Então, é um livro em que ela nos narra a infância dela e a adolescência dela. O que até agora, lembrando, esse mesmo formato, né, da escritora contar sua vida em livros bem poéticos e mais como uma história do que algo mais biográfico, digamos assim, e cortando por etapas, e cortando por, primeiro a minha infância e a minha juventude, depois a minha vida adulta, depois não sei o quê. Esse mesmo formato me lembrou a Simone de Beauvoir, que fez a mesma coisa, e que, não sei se por coincidência ou não, também dos livros autobiográficos da Simone de Beauvoir, o que eu acho o mais lindo e o mais brilhante também é o primeiro, que é sobre a infância e a adolescência. Enfim, que é o... Como é que é mesmo o nome dele? É Memórias de uma Menina Mal Comportada, eu acho. Algo assim foi traduzido. Título ruim de novo. Título ruim de livros bons, mas enfim. Tá, mas vamos falar um pouquinho então de Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse livro, assim, ele, de verdade, ele é muito, muito, muito especial. Ele é muito comovente. Muitas coisas que a gente pode valorizar nesse livro, assim, em diferentes aspectos. Mas contando, assim, primeiro, de uma forma um pouco mais prática, o que são alguns dos acontecimentos e como a história vai evoluindo. E depois, um pouco mais sobre a forma como a Maya conta essa história, que eu acho incrível, assim, que eu acho que é ali que tá o que realmente torna esse livro especial. Mas primeiro sobre essa história, né? A gente começa acompanhando a Maya nas primeiras lembranças de infância dela. Primeira, assim, ela com 5 aninhos, 4 aninhos. E a vida da Maya, principalmente nesses anos de infância e adolescência, existiram muitos traumas. Então, assim, uma das primeiras lembranças dela já é ela sendo semi-abandonada com os irmãos, pela mãe e o pai, com os avós. Então, assim, meio que do nada eles deixam os filhos com os avós, né? E meio desaparecem durante alguns anos. Então, a Maya, nessa primeira infância, ela cresce com a avó e o avô dela, numa cidade no sul dos Estados Unidos, nos anos 60, ou até nos anos 50, se eu não me engano. Bem quando tá rolando, né, a questão racial muito forte, que o sul tem separado ali banheiro para pessoas pretas, banheiro para pessoas brancas, que tem aquela separação racial muito forte acontecendo na sociedade, enfim. Então ela vive tudo isso, vivendo com os avós dela no sul. E toda essa primeira infância é muito interessante também isso, de tipo, ela se entendendo uma pessoa preta, ela entendendo o racismo, ela se vendo nesse mundo extremamente racista, extremamente separatista, né, e excludente em relação a ela, e ela tentando entender
o que é aquilo, assim, e tentando processar tudo aquilo. Todas essas questões de identidade que começam a nascer nela, assim, na primeira infância. Só que daí também, toda a relação dela com os avós, toda a relação dela com essa cidadezinha do interior do sul dos Estados Unidos, como isso vai se formando. Daí a gente vai acompanhando ela no colégio, nas primeiras experiências. A infância dela e a adolescência, como eu falei antes, foi bem tumultuada. Então, a gente acompanha ela quando os pais voltam, quando surge um novo padrasto, quando, enfim, situações traumáticas que acontecem com ela. E essa parte, assim, eu não quero dar muito spoiler, mas ela nos narra um trauma dela de uma das formas mais comoventes e realistas que eu já li, e principalmente a experiência pós-trauma, todo o período, assim, de ela lidando com o que aconteceu com ela no final da infância, assim, é muito sensível, assim, é realmente muito forte. E já vou falar um pouco mais sobre a forma como ela conta as coisas, mas enfim, existe então essas experiências. Ela passa por um período em que ela para de falar, essa experiência pós-traumática em que ela simplesmente passa meses, ou se eu não me engano, até quase um ano sem falar. E como ela vai, aos poucos, se reconectando com ela, como ela vai aos poucos se reconectando com a alegria de viver, se reconectando com quem ela é, e aos poucos se descobrindo e encontrando a identidade dela durante a adolescência, ali, o começo da adolescência, e como foi evoluindo essa construção de quem ela é e dessa artista que ela é, né? Então, assim, é mais ou menos essa jornada que a gente acompanha dela com uns 4 aninhos até uns 19 anos, digamos assim. Só que assim, indo agora para o que torna... Essa história a história dela é muito linda, é muito interessante, é muito comovente, então já seria uma história boa se fosse só isso. Só que a forma como a Maia conta essa história é maravilhosa, assim. Porque, primeiro, ela conta com um nível de detalhe bizarro. Eu não sei se ela lembra de tudo isso ou se muito ela construiu baseado nas poucas lembranças que ela tem, mas assim, o nível de detalhe com que ela nos... Parece que tu tá vivendo, assim, ela nos transporta pra casa da avó dela, ela nos transporta pra aquelas situações, pelas as micro emoções que ela vê, a pequenos detalhes de todas as cenas, então ela realmente nos transporta, é muito forte isso, assim, de tu se sentir na história. E algo que é muito lindo, muito comovente, assim, é a forma como ela nos narra sempre a partir da visão dela na idade em que ela tá vivendo aquilo. Então é muito lindo porque quando ela tá vivendo aquelas experiências na infância, não é um adulto falando sobre o que viveu na infância. Ela realmente nos leva pra Maia criança, assim, nos leva pra visão da Maia criança, e ela vai nos contando a história da forma como ela entendeu na hora, na visão infantil dela, como foi que ela foi entendendo aquilo, e como a percepção dela foi evoluindo, e como ela foi aos poucos ampliando a visão dela e os significados associados às coisas. Então, a sensação é muito que a gente vai crescendo com a Maia. A gente tá sempre nessa visão dela de a forma como a criança vai entendendo, e eu senti que ela fez isso muito bem. Eu achei que foi muito realista o que é a visão da criança. Como a criança de fato enxerga as coisas, como a criança de fato entende as coisas. Então eu sinto que ela nos conectou muito forte com o que de fato é viver diferentes situações quando tu é criança, o que de fato tu pensa, como tu te sente. Eu senti assim uma conexão muito forte com essa visão dela como criança. E aos pouquinhos, enquanto ela vai evoluindo, a gente vai crescendo com ela. Então quando ela é adolescente, a gente também vai entendendo como a mente dela foi evoluindo e as novas associações que ela foi fazendo, assim. Então é um livro muito lindo, a gente crescendo com esse personagem, a gente crescendo com a perspectiva do personagem, assim, do personagem, que isso que é a parte mais bonita, que é a Maia, que é tudo uma história real, que é tudo o que ela viveu de fato, né? Mas enfim. E além disso, é um livro muito poético, muito lindo, assim. A Maia tem, assim, uma capacidade de construir beleza na forma como ela fala, mas ao mesmo tempo ser realista e narrando a história com uma delicadeza muito única, assim, que ela tem de esse poder dela de tornar tudo poético, assim, e trazendo a poesia nas diferentes situações da vida. A última coisa que eu queria falar é só que outra coisa que eu acho legal, assim, é tipo...
o que que é esse título, né? Eu vou dar a minha interpretação, porque em nenhum momento o título aparece no livro, em nenhum momento ele é justificado, mas depois de ler essa autobiografia, a minha percepção que ficou é que a Maya é uma pessoa que viveu muitos traumas, viveu muitas situações difíceis, passou por muitas situações, assim, bem extremas e muito fortes, e ao mesmo tempo é, assim, lindo e emocionante como ela mantém uma curiosidade em relação à vida, como ela sempre manteve, assim, ela tem uma vontade de viver, ela tem uma apreciação pela beleza do mundo, pela beleza das coisas, pela beleza das relações. Ela tem dentro dela essa luz que, por mais que muitas coisas na vida dela pudessem apagar essa luz, ela manteve ela viva, não sei como, assim. E ela consegue, depois de muitos traumas, ainda manter essa luz acesa e ainda manter essa vida e ainda manter esse olhar, assim, de amor à vida. E pra mim é isso que ela quis dizer com eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Então essa ideia de que eu sei porque um ser, mesmo sem ter motivos pra cantar, como seria um pássaro na gaiola, porque mesmo assim ele canta. E